jornalista, advogado e escritor. Túlio Vargas ocupa atualmente a presidência da Academia Paranaense de Letras. Nascido em Piraí do Sul, no dia 28 de junho de 1929, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1954. Após alguns anos de advocacia em Maringá, elegeu-se deputado estadual em 1962 e 1966. Também foi deputado federal em 70 e 1974. Exerceu o cargo de secretário estadual da Justiça, presidente do BRDE, procurador-geral do Estado junto ao Tribunal de Contas. Túlio Vargas tem 21 títulos publicados sobre história do Paraná e Brasil. O seu livro, A Última Viagem do Barão de Cerro Azul, biografia de Ildefonso Pereira Corrêa, fuzilado na Serra do Mar durante a Revolução Federalista, foi adaptado para o cinema. Doutor Túlio, é um prazer recebê-lo aqui no programa Persona. Seja muito bem-vindo. E com todas essas atribuições do senhor agora, que nós comentamos agora no início, o senhor ainda encontrava tempo para escrever? Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, de todas essas atribuições. Advogado, o senhor foi deputado estadual, deputado federal? Bem, isso é uma questão de método, né? Eu sempre procurei conciliar todas essas atividades, sem prejuízo, por exemplo, da convivência com a família. Então, através de todas essas atribuições, cargos que eu ocupei durante a minha vida pública, eu pude criar uma certa autodisciplina e nesse caminho eu pude realmente não me sobrecarregar, mas realizar todas as missões a que me propus, sem atropelos e sem aqueles excessos que geralmente prejudicam a saúde. Agora, de todas essas missões que o senhor falou, doutor Túlio, o senhor é muito certinho, assim, muito metódico para fazer as coisas, aquele que marca tempo na agenda para uma coisa, tempo para outra coisa? Realmente, sou meio quadrado nesse aspecto, né? Eu procuro agendar meus compromissos e gosto de ser religiosamente pontual. Isso é bom, né, doutor Túlio? Isso tanto na vida particular, como também no serviço público, em todas as atividades que eu exerci. Eu sempre procurei cumprir as minhas obrigações dentro daquela rigidez de horário que, por certo, o brasileiro não está acostumado. Não, de forma alguma. Tem brasileiro que não vai se acostumar nunca, inclusive, né, doutor Túlio? Tem gente que dá desculpa do trânsito, o trânsito está muito complicado e isso acaba não chegando no horário. O senhor nasceu em Piraí do Sul, veio para cá, cursou a Universidade Federal do Paraná, fez Direito. O senhor teve uma passagem por São Paulo nisso? Chegou a estudar em São Paulo também, doutor Túlio? Ah, sim. Eu fiz o curso fundamental praticamente no estado de São Paulo, porque meu pai foi trabalhar numa empresa na cidade de Itapetininga, no estado de São Paulo, e depois, consequentemente, em Itapeva, Itararé. Então, nessa trajetória toda, eu acabei cumprindo esta fase que antigamente chamava o curso primário e uma parte do secundário. Depois, no final do secundário, que eu vim para Curitiba, estudei lá no internato do Colégio Paranaense, do Instituto Santa Maria, e depois no Colégio Novo Ateneu, porque eu já comecei a trabalhar, então o curso era noturno, e eu pude conciliar então as minhas atividades profissionais, que eu comecei no rádio, fazendo esporte, transmitindo jogo de futebol, essa coisa toda. Depois jornalismo na Gazeta Esportiva de São Paulo, e da Fundação Casper Libero. Então eu trabalhava durante o dia, à noite cumpria o curso preparatório para o vestibular, e então desta forma eu pude realizar, afinal, todos os meus planos sem vamos dizer, um confronto entre os compromissos profissionais e escolares. Agora, a rádio, principalmente transmissão esportiva, é uma coisa muito ativa, é uma coisa muito vibrante, não é, doutor? O rádio nos dá uma certa habilidade narrativa, nos dá também uma facilidade de comunicação, nos desinibe, e graças justamente ao rádio é que eu pude ingressar na política. Como é que foi essa passagem do rádio para a política? Como é que foi, doutor? Como eu terminei fazendo meu curso de Direito, fui para o norte do Paraná, depois de formado, e lá, fazendo também jornalismo, fui um dos redatores do Jornal de Maringá,
E tive a oportunidade de ser convidado para disputar uma cadeira de deputado estadual. Tive sorte, tive êxito, porque também naquela oportunidade eu pude contar com o apoio do prefeito do município, né, que realmente foi um dos maiores prefeitos que o município pôde testemunhar. Quem era o prefeito? Dr. João Paulino Vieira Filho, aliás, sobre o qual ainda escrevi recentemente um livro biográfico com o título de O Promotor de Obras, porque ele era um promotor público que ingressou na política e foi eleito várias vezes prefeito de Maringá e depois deputado federal. Agora, a política no interior é diferente da política na capital, né, doutor Túlio? Foi mais fácil esse seu ingresso, já que o senhor estava em Maringá, trabalhava em Maringá, tinha o jornal, tudo foi mais fácil o ingresso na política? Eu acho que no interior é mais fácil. As opções e a concorrência é menor, né? E no interior, geralmente, pelo menos no tempo em que eu fiz política, havia duas alas, ou você pertencia a uma ou a outra, e eram rivais, né? Eram alas que realmente concorriam rivais, né? ferrenhamente nas eleições. Então, nesta repartição de preferências do público, geralmente o candidato de uma das alas sempre era beneficiado, os dois candidatos eram beneficiados. Sim. Aí, no caso, quando comecei na política em Maringá, era a grande rivalidade entre a UDN, né? Do outro lado, o PSD com o PDC, o Partido Democrático Cristão, né? Então, eu fui candidato pela ala do prefeito, né? E essa rivalidade se prolongou durante muitas e muitas eleições, né? Nem a Revolução, extinguindo os partidos, conseguiu eliminar esse tipo de concorrência. Agora, hoje é muito diferente, né, doutor Túlio? A política hoje é completamente diferente dessa época, né? Bem diferente. Nós obedecíamos, vamos dizer, a um certo credo político, com uma certa frequência e principalmente com uma certa coerência. Raramente se mudava de partido, não? Então, essa ciranda que hoje nós assistimos na política nacional e na estadual, isso não acontecia, porque os candidatos que pertenciam a um determinado partido, eles respeitavam a opinião do seu eleitorado. Aliás, essa coerência, tudo veio muito do pai do senhor também, que foi político, foi com ele que você me lembra bem isso, que nós conversamos nos corredores antes dos bastidores, digo melhor, dos bastidores antes de entrar aqui nesta gravação. O meu pai também era homem da UDN e a UDN participou da coligação que elegeu em 1947 o senhor Moisés Lupion, que era do Partido Social Democrático, do PSD. E eles eram parentes, né, de uma forma bem aproximada, bem íntima, porque Moisés Lupion era casado com a irmã da minha mãe. E o irmão do Moisés Lupion, o João Lupion, que morava no estado de São Paulo, era casado com a irmã do meu pai. Então, parentes de todos os lados. Então, eram parentes de todos os lados. Quando veio esta ruptura, né, desfez-se aquela coligação, o tio Moisés chegou no meu pai e disse, através de um interlocutor, que foi o senhor Guatassara Borba Carneiro, que também era deputado estadual e nosso parente, primo da minha mãe, pedindo que o meu pai passasse para o PSD, porque ele precisava do voto dele na Assembleia. E meu pai disse, não, perfeitamente, somos parentes e tal, eu passo para o PSD, mas vou renunciar minha cadeira de deputado pela UDN, porque a cadeira de deputado pertence ao partido. E meu pai ficou firme nessa posição, aí houve um rompimento até das famílias naquela oportunidade, né? Mas meu pai manteve a sua coerência, a sua fidelidade ao partido. Depois de duas legislaturas como deputado estadual, o senhor se elegeu deputado federal? Sim. Depois de deputado duas vezes, também fui eleito deputado federal também em duas legislaturas. Acabou a carreira política aí, doutor Túlio? Só bastidores a partir de agora ou não? Como é que é? O senhor continua afiliado, continua participando? Bom, eu continuo afiliado a um grupo político que está vinculado à memória do Ney Braga, porque eu comecei a minha vida política nesse grupo. Então, eu
continuo com aquela coerência que meu pai também tinha, eu continuo no mesmo grupo que hoje é representado pelo PFL, né? Acompanho a política de uma certa distância, né? Mas não me divorciei da política. A gente está sempre namorando, antenado nos programas políticos, acompanhando toda a evolução dos partidos, da legislação eleitoral. Então, como já se disse que você tem já uma certa vocação política, essa nunca desaparece. Ela nunca desaparece. Agora, o senhor, por exemplo, o senhor se candidataria a deputado ao Senado, alguma coisa? Não, hoje, agora não. Eu acho que todos nós temos o nosso próprio tempo, né? Tem tempo de militar em partidos, de disputar eleições. Lembrando, né, aquela passagem bíblica, né, de que há tempo para tudo, né? Sim. Tempo para semear, tempo para colher. Então, acho que tempo de ser deputado, tempo de ser político, tempo de exercer certas lideranças, tudo isso também passa, né? Tudo isso também passa. É melhor escrever agora, doutor Túlio? Melhor é realmente, a pessoa tem que estar sempre ocupada mentalmente, tem que estar sempre preenchendo os vazios do nosso cotidiano, e eu acho que a melhor forma justamente é fazer esse tipo de exercício mental, de pesquisa, de escrever, e outros em outro tipo de atividade que lhe agrade, né? Eu acho que a pessoa tem que fazer o que gosta, principalmente quando chega num determinado instante da sua vida. Depois de aposentado, aquele que fica sentado num banco de praça ou ali na Rua 15, como a gente sempre vê, aquilo ali realmente produz uma certa solidão, e essa solidão realmente é fatal. Agora, o senhor, com todas essas atribuições, deputado estadual, deputado federal, o senhor exerceu o cargo de secretário estadual da Justiça, presidente do BRDE, casado com a dona Lilian, 2 filhos. Como é que faz para conciliar tudo isso e a família? Foi muito difícil na época, com as crianças pequenas, tudo, doutor Túlio? Olha, no meu caso não foi difícil, porque os meus filhos tinham avó e bisavó, né? Dos dois lados, né? Então, tanto do lado da Lília como do meu lado. Então, isso nos facilitou bastante visitar as bases políticas, e eu ainda tive um privilégio muito grande na minha carreira política, que a Lília, minha mulher, também gosta de política. Então, casal perfeito nesse ponto. Foi realmente uma das responsáveis pelo meu sucesso eleitoral, né? Porque ela participava, subia no caminhão para fazer discurso, visitava os bairros mais distantes, aquela coisa toda, onde eu às vezes não tinha tempo de chegar. Então ela preenchia toda essa carência que geralmente na campanha você não pode ir a tudo, né? Ser parceira onipresente. mesmo. Então ela realmente fazia todo esse trabalho de militância e com muita competência. Ela fala muito bem, ela discursa com muita propriedade e tem principalmente aquele espírito cordial e humanitário, né? De prestar serviços, principalmente às pessoas mais carentes, mais necessitadas. Então, ela realmente foi a grande responsável pelo meu sucesso eleitoral. Tá certo, doutor Túlio. O programa Persona de hoje está recebendo o doutor Túlio Vargas, jornalista, advogado e escritor. Nós voltamos já já. O programa Persona de hoje recebe o jornalista, advogado e escritor Túlio Vargas. Doutor Túlio, já falamos um pouco a respeito da família, falamos um pouco a respeito da carreira do senhor. O senhor é jornalista, advogado, escritor, também exerceu vários cargos, secretário estadual da Justiça, presidente do BRDE, procurador-geral do Estado junto ao Tribunal de Contas, o senhor foi deputado estadual, deputado federal. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do filme O Preço da Paz, que na verdade foi baseado no livro A Última Viagem do Barão de Serra Azul, publicado em 72, o livro do senhor, que agora foi adaptado para o cinema. Perfeito. Foi uma alegria muito grande. Isso até é uma realização de qualquer escritor, vendo uma obra sua levada para as telas do cinema. Então, o produtor desse filme, o Maurício, nosso amigo particular, ele se interessou muito depois que leu
o texto de A Última Viagem do Barão do Cerro Azul. E depois de algumas rápidas negociações, nós cedemos os direitos autorais e esse filme, e esse livro e essa história foi transformada neste filme que está fazendo tanto sucesso, que inclusive foi premiado no Festival de Cinema de Gramado. Aliás, um filme, na minha opinião, extraordinário quanto ao seu aspecto técnico, quanto a linha narrativa, o roteiro muito bem elaborado, a fotografia, a parte de arte. Com grandes atores, inclusive, né? E com um elenco fantástico, né? Um elenco global, né? Lima Duarte, Camila Pitanga e outros tantos autores de renome nacional. Então, o filme realmente, segundo a minha ótica, obedeceu a linha histórica. É verdade que, como numa linguagem de cinema, é preciso criar um certo tempero, um certo champignon, né? Um molho. Né? Aquele molho. E o filme, com isso, realmente ganhou, e eu tenho certeza, os aplausos daqueles que até o momento já assistiram. Eu acho que isso abre caminho para a cinematografia do Paraná, né? Porque suscita a procura de outros temas, e o Paraná tem tantos temas que podem ir para o cinema, né? Então eu acho que isso foi o pontapé inicial. O pontapé inicial foi realmente a grande abertura para o cinema do Paraná. Agora eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história do Barão do Cerro Azul, que na verdade é uma história extremamente curiosa, porque ele foi considerado o traidor, e essa história deixou de ser contada por cerca de 40 anos, doutor Túlio. Ela não poderia ser contada, não podia ser falada? Não que ela não pudesse ser contada, quer dizer, enquanto existia existiam os resquícios daquela rivalidade de Pica-Paus e Maragatos, isso virou um certo tabu, ninguém queria mexer nesse tema, né? Porque aquilo separou famílias, né? Aquilo ocasionou tantas mortes, tanto sofrimento para a sociedade paranaense, então ninguém queria tocar no assunto, justamente para não levantar poeira dos melindres, dos ressentimentos, dos ódios, né, entre as duas facções. O Barão do Cerro Azul, ele foi colocado na cena dos acontecimentos por circunstâncias especiais. Quando os revolucionários se aproximavam de Curitiba, o governo do estado, que estava sendo exercido na época pelo Vicente Machado, que era o vice-governador, mas o governador estava em tratamento de saúde em São Paulo, então o Vicente Machado assumiu o governo. Sim. E quando essas forças se aproximaram, o Vicente Machado e o general, que era o comandante do distrito militar, eles fugiram para o Rio de Janeiro, abandonaram a praça. Curitiba ficou à deriva, né? Ficou à deriva. Então, os comerciantes, os industriais de Curitiba da época, procuraram o barão, que tinha uma liderança natural e espontânea, para que ele assumisse o comando da cidade para evitar a desordem, os saques, as violências que são comuns em todo o processo revolucionário. E o barão, então, acuado pelos pedidos dos seus companheiros da associação comercial, assumiu o comando da cidade provisoriamente, né, para poder parlamentar com os revolucionários, negociar com eles a paz da cidade, o sossego das famílias curitibanas e paranaenses, né, para evitar todas aquelas tropelias próprias de uma revolução. E aí, nessa negociação, é lógico, os revolucionários exigiram dinheiro para a compra de alimentos para a tropa e tal, sob a condição, então, de deixar em paz as famílias paranaenses. Bom, quando se faz uma contraofensiva, Floriano Peixoto reorganizou suas tropas, a sua marinha, essa coisa toda, porque durante todo esse período a Lapa ficou resistindo o assédio dos revolucionários, e nesses 28 a 29 dias, deu tempo do Floriano Peixoto reorganizar suas tropas, então veio pelo sentido
da divisa com o estado de São Paulo, aqui em Itararé, preparando para invadir o estado novamente e recuperar a cidade e o estado, o comando da administração. Aí, nesse momento, os maledicentes começaram a levantar intrigas dizendo que o barão tinha traído o governo de Floriano Peixoto ao ter dado auxílio pecuniário para as tropas dos Maragatos, chefiados por Gomesindo Saraiva. Aí, neste cenário de paixões desenfreadas, de conflitos, de revanche, de vinditas, essa coisa toda, eles escolheram o barão para ser o bode expiatório, né, de todo esse processo de apoio aos revolucionários. E foi considerado traidor, né? Então ele foi considerado traidor pelos pica-paus, por aqueles que estavam apoiando o Floriano Peixoto. Mas ele foi considerado mártir pelas famílias, entendeu, do Estado, que se viram protegidas graças à interferência dele em confabular com os revolucionários, em parlamentar com os Maragatos, para evitar justamente que eles causassem males maiores à sociedade curitibana. Agora, doutor, uma coisa muito gozada é o seguinte, porque normalmente não se conhece a história do Barão de Cerro Azul, como não a história de outros personagens da história paranaense também não é conhecida. As pessoas não têm interesse nisso? Não, as pessoas têm interesse, porque não tem muito acesso à literatura, né, aos livros de história. Infelizmente, nós ainda em matéria de pesquisa estamos muito atrasados. O Paraná tem muita história, mas não tem, vamos dizer, bibliografia, não tem livros que possam dar suporte àqueles que se interessam em conhecer com mais profundidade os meandros da nossa história. Mas, por isso que o filme se chama O Preço da Paz. A morte do barão, o sacrifício do barão, foi justamente o preço da manutenção da paz em Curitiba e em todo o território paranaense. O barão depois foi iludido, foi informado que ele seria levado preso para ir ao Rio de Janeiro responder conselho de guerra. Ele não quis fugir. A grande maioria dos líderes maragatos fugiram, foram embora para o Uruguai, para a Argentina, né, sabendo que seriam fuzilados se ficassem aqui. O barão se considerava inocente, não aceitou as várias sugestões para que ele fugisse, e então ele foi colocado num trem junto com mais cinco curitibanos, né, que tinham participado da Revolução nas fileiras dos Maragatos, que eram Matos Guedes, Joaquim de Moura, e eram 5, né? E todos eles, quando o trem chega no alto, lá entre o quilômetro 65 e 66, tendo por panorama o Pico do Diabo, ali a locomotiva é parada, eles são desalojados de dentro do vagão e são fuzilados ali à beira do precipício e jogados lá para baixo. Então foi isso que aconteceu. Foram fuzilados sumariamente, sem ter oportunidade de defesa. Além da história do Barão de Cerro Azul, o senhor também escreveu um livro contando a história de Telêmaco Borba. Ah, sim, isso já é uma outra história, embora o Telêmaco Borba tenha participado também dessa revolução. Ele também era maragato, né? Não só o Telêmaco, como meu bisavô, mas também como meu avô paterno também, Jorge de Oliveira Vargas, também foi obrigado a se refugiar. Até é uma história muito interessante. Quando começou o Cerco da Lapa, ele morava na Lapa, ele tinha nascido lá. Quando começou o Cerco da Lapa, ele foi avisado que iria ser preso e fuzilado, né? Então ele à noite conseguiu um cavalo e saiu a cavalo, conseguiu furar o cerco e foi embora para Castro. E foi se esconder lá, por proteção de uma família de Castro, no fundo lá de uma daquelas propriedades, daquelas fazendas enormes que tinham lá. E todo dia um negrinho ia levar comida para ele lá no esconderijo, né? Até que passasse a febre da Revolução, né? Então ele prometeu: olha, se eu me safar dessa, eu vou te sustentar para o resto da vida.
E realmente aconteceu. Aconteceu. Acabou a Revolução, né? Ele depois ficou lá em Castro, montou um negócio de comércio e tal, e esse negrinho ia todo dia lá buscar a comida. Até a morte do meu avô, esse negrinho foi sustentado. A mãe do senhor contava várias histórias dessas? Minha mãe contava, principalmente sobre o Telêmaco Borba, né, que era o avô dela. E minha mãe também, ela colecionava recortes de jornais da época, aquelas cartas, aquelas correspondências que vinham de Tibagi, porque a base política desse meu bisavô era Tibagi. Né, e minha mãe morava em Piraí, né, onde todos os filhos nasceram. Então ela tinha um álbum com tudo isso já pregado, ela colecionava todos os seus recortes e tal, então isso facilitou bastante a pesquisa no momento em que eu me dispus a escrever a biografia desse meu bisavô. Porque também, para escrever a biografia dele, surgiu um problema na Assembleia Legislativa. Eu era deputado estadual e veio um deputado, até ali de Ponta Grossa, a pedido do pessoal lá do município de Telêmaco Borba, querendo mudar o nome, porque eles não sabiam quem era Telêmaco Borba. Não havia nada escrito sobre o Telêmaco, não tinha nada, né, que pudesse justificar o nome de Telêmaco Borba. E eu, como seu bisneto, me senti na obrigação, como deputado, de impedir que mudasse. Não é? Então eu comecei a juntar mais documentos, aquela coisa toda, e o volume foi tão grande que eu falei, isso aqui vai dar um livro. E realmente foi o que aconteceu. Foi o primeiro livro que eu publiquei sobre a história desse meu bisavô. E graças a essas provas, a essa documentação toda, o nome foi mantido porque a população lá de Telêmaco passou a saber, na verdade, quem foi ele, né? E como a história demonstra, foi uma pessoa muito importante, como revolucionário, foi deputado durante anos e anos, foi museólogo, foi etnógrafo, foi indianista, então foi um homem polivalente, né, que marcou o seu tempo com o brilho de uma existência verdadeiramente épica. Foi a vida de Telêmaco Borba. Agora, além desses livros, doutor Túlio, o senhor tem o quê? Uns 20 títulos publicados? Mais de tem vários, temos. Eu me dedico mais a biografias. Eu até não gosto quando me chamam de historiador. Eu, na verdade, não sou um historiador, eu sou um biógrafo. Eu gosto de esmiuçar a vida dessas pessoas que deixaram sinais marcantes da sua passagem. Tanto que o senhor é presidente da Academia Paranaense de Letras, e inclusive está interiorizando a academia, né? Sim, então a academia foi uma consequência, né? E eu, no exercício da presidência, tenho tido oportunidades também de ampliar o raio de influência da cultura paranaense no interior, né? Criando academias naquelas cidades que possuem cursos superiores, porque a criação da academia não é um processo aleatório, improvisado, né? Nós deixamos a ideia amadurecer e estimulamos que um núcleo de universidade assuma a liderança da criação de uma academia. E com isso, nós já praticamente fundamos 20 academias no interior do Paraná. 20 academias, doutor Túlio, é bastante coisa. Agora, né? Recentemente, eu estive lá para instalar a Academia de Letras do Extremo Oeste, com sede em Foz do Iguaçu, que abrange toda aquela região, como Oeste. Ponta Grossa abrange todos os Campos Gerais, como lá Pucarana abrange toda aquela região ali em volta, né? E com isso eu tenho sentido assim uma efervescência cultural no interior, porque eles estão fazendo intercâmbio, estão se conhecendo, as regiões estão se interligando, estão se conhecendo entre si, porque nós sabemos, e o historiador Rui Vakovski já teria escrito, que nós somos 3 Paranás, o Paraná do Norte, o Paraná do Oeste e Sudoeste e o Paraná do Sul. Nós queremos que o Paraná seja que seja um só, né? Que tenha uma história comum, né? E tenha um destino comum, né? Uma integração, de forma a que nós não sejamos estranhos, às vezes, vindo para o norte ou indo para o oeste, nem eles vindo a Curitiba se sentirem aqui desconfortáveis por não entenderem a nossa história, as nossas tradições, os nossos costumes. Doutor Túlio está convidado para voltar ao programa Persona. Nós vamos continuar batendo esse papo num outro programa, porque pelo visto nós temos muito que conversar, né? Vamos conversando, a hora vai passando, a gente não vai percebendo, né? Pois Mas
Com certeza vamos continuar essa conversa numa outra hora. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui, agradeço também as histórias que o senhor contou, todas essas histórias interessantes, e vamos ver se numa outra oportunidade o senhor volta ao programa Persona, que recebeu hoje o jornalista, advogado e escritor, o presidente da Academia Paranaense de Letras, Dr. Túlio Vargas. Até o próximo.